Boa tarde e vos saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso bom pastor, né? O nosso Jesus. E eu vou deixar aqui um versículo para a nossa meditação. Fugi hoje um pouco lá de Mateus, que eu estou dando um estudo. Estamos estudando Mateus, mas hoje eu fugi um pouco de Mateus. E vamos falar aqui, lá no livro de Hebreus, que é o capítulo 9 e o versículo 11, que nos diz assim, né? Está nos falando aqui, hoje eu vou falar um pouco aqui no livro de Hebreus sobre a Páscoa. A Páscoa e também o nosso verdadeiro Cordeiro, né? Cristo, que se entregou por nós, aleluia. Mas vamos ver aqui o versículo de Hebreus, o capítulo, né? Diz assim o 11: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não feito por mão de homem, né? O verdadeiro tabernáculo, que foi o nosso Jesus, né? Não por meio de sangue de bodes, nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Amém? Que Deus nos abra nossas mentes e venhamos entender, né, a verdadeira Páscoa. Esse versículo é muito maravilhoso, né? E aqui nós entendemos que Jesus é a Páscoa verdadeira, né? Naquele tempo de Moisés até Jesus, se usavam matança, né, de animais inocentes. Para quê? Para haver derramamento de sangue. Mas só que essa ordem eles não faziam por si própria. Não. Eles faziam por ordem de Deus, Jeová, né? E aquele sangue derramado daquele cordeiro, né, que eram sacrificados, já apontava para o verdadeiro Cordeiro sem máculas, o nosso Jesus que estava vindo, né? Já tinha promessa de Jesus vir, né, para se oferecer por nós de uma vez por toda, porque aqueles animais eram feitos de todo ano era repetido. Mas para quê? Para amenizar o pecado do homem, pois era uma ordem dada por Deus a Moisés. Mas quando o Filho de Deus, Jesus, se ofereceu a Deus, disse: Pai, eu vou. Ai, aleluia. E ele veio, se fez cordeiro e deu sua vida por nós, mas ressuscitou e está vivo. E breve está voltando para nos buscar. Vamos nos preparar, não é isso? Então aqui vimos que também naquela época eles matavam o cordeiro, e a palavra de Deus diz que eles havia aquela festa, né, de alimento, de se alimentarem, né? Como hoje fazem, né? Se alimentam, faz festa, fazem tudo que é para fazer, para comemorar a Páscoa. Mas naquele tempo a comemoração era diferente. A comemoração era para Israel, naquela época. Então hoje eles comemoram, né? Então o povo aqui comemoram por uma questão de querer comemorar, mas não é para o povo daqui, é para Israel a comemoração da Páscoa, né? E comemoram muito diferente do que a Bíblia fala, né? Comemoram, diz assim, lá em Israel, a comemoração é o seguinte: eles matavam o cordeiro, o animal,
oferecia o sangue em sacrifício. O sacerdote, tinha um sacerdote que entrava no lugar ali no templo, que era chamado o lugar santo dos santos, né? E ele não podia estar em pecado, pois se estivesse em pecado ele só saía dali morto, né? Mas aí ele ia oferecer aquele sacrifício e expandir aquele sangue para demonstrando para nós o Cordeiro que viria, que era Cristo Jesus. Pois eles tinham promessa, mas enquanto Jesus não vinha, eles só faziam daquele jeito. E a comida deles, da Páscoa, era, a Bíblia fala que era ervas amargas, sim. Interessante, né? Ervas amargas, creio, como diz a palavra, com aquele animal que matavam, pois o animal estava sadio, né? O sangue eles não comiam, expangiam para tirar, amenizar o pecado, e a carne comia com aquelas ervas amargas. E hoje é assim? Não. Tem que ter tudo de coco, gostoso. Eu não estou aqui me referindo que quer fazer, faz, né? É uma questão de uma comemoração que faz todo ano, mas que para Deus não está adiantando, não. E quando se faz só tudo de coco, ainda é bom, se come, se alimenta, né? De coco ou não de coco, é bom, mas há tantos aí que comemoram aí, parece que não estão nem lembrando de Jesus, porque até o vinho é forte demais, embriagam, e antigamente era só vinho. Mas hoje em dia vinho enrola tudo, não é isso? Não estou eu me incomodando com a vida de ninguém que beba até sua vontade, até parar a sua vontade, mas para Deus não está adiantando de nada. Mas, continuando aqui, vamos ver aqui. Páscoa. Páscoa é uma festa instituída por Deus para Israel, como já falei, na época do Êxodo, para celebrar a noite em que o Senhor Jeová poupou todos os recém-nascidos, primogênitos dos israelitas. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 30, você vai encontrar. Então, seguindo aqui, nos fala sobre Cristo, nosso Cordeiro Pascual. Como eu estava lendo ali, ele foi sacrificado por nós. Encontramos lá em 1 Coríntios 5 e 7. Aí também nos fala sobre o sacrifício de Cristo. Não se repete como se repetia, não era todo ano, Israel fazia aquela festa, era de matança de animais para amenizar os pecados dos homens, nossos pecados. Então, o sacrifício de Cristo não se repete. Ele é perfeito e eficaz. Glórias a Deus. Lá em Hebreus 9 e 11 vamos encontrar. E vem também aqui, nos fala também, que as ofertas do Antigo Testamento, vamos encontrar lá em Levítico, capítulo 5, versículo 6. Era festas, né? Sacrifício, como eu falei, haviam festas de comemoração de comida, né? Para comemorar a Páscoa. Pois Jesus também estava ali na Páscoa. Pois Jesus não veio desfazer a lei, ele cumpriu a lei por nós, né? Pois a Páscoa havia no templo, ia com os pais dele para a celebração. Jesus, criança, né? E mesmo já rapaz, ele ia para as festividades da Páscoa. Pois ele não veio desfazer a lei de Deus. Ele veio cumprir, como eu já falei. Então nos diz aqui, continuando aqui, para amenizar o pecado do homem, aqueles cordeiros que sacrificavam apontavam para Cristo. Eu já falei, né? Apontavam para Cristo. Pois para quê? Apontavam para Cristo. Para Cristo. Pois para tirar a nossa culpa. Né? Eles faziam aquilo ali para tirar a nossa culpa, mas não tiravam. Amenizavam. Né? Agradava a Deus, porque foi Deus que mandou. Mas não tirava a nossa culpa.
Mas só que não entrava nossa culpa, mas já apontava para o cordeiro que viria. Resultou em que? Isso aí, em uma culpa tão grande que foi preciso a pena de morte, foi preciso haver pena de morte. Precisou alguém morrer por nós, usada como referência ao sacrifício vicário de Cristo. Lá em Isaías 53:10 vamos encontrar sacrifício pelo pecado, Êxodo 29:14 ao 36. Houve pena de morte. Quem foi sacrificado por nós? O Cordeiro Jesus, o Rei dos Reis, o Filho, o Criador. Ele veio e deu a vida por nós por uma só vez. Não precisou mais ficar se repetindo, como repetiam, uma só vez. Então a nossa Páscoa hoje, ela se refere, como diz a Bíblia Sagrada, do cristão, é a ceia do Senhor. Porque ali na última Páscoa, Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos e disse: fazeis isso em memória de mim, até que eu volte, porque eu irei fazer com vocês, tomar esse cálice com vocês, na glória, até que eu volte. Essa é a verdadeira Páscoa, hoje, no Novo Testamento. E que essa palavra seja aplicada a todos vocês. Que não as palavras não são minhas, são de Deus, é da palavra Bíblia Sagrada. Aleluia! É a Bíblia Sagrada que nos conduz ao eterno Cordeiro, ao Santo, que nos leva ao Santo e eterno, glorioso Deus, ao eterno lar. E fiquem na gloriosa paz do Senhor. E um abraço para todos. Amém. Glórias a Deus.